Beleza, galera, vamos lá. Vamos seguir em frente ao nosso treinamento aqui. O tema dessa aula é interface com o microcontrolador e também filtragem, tá, dos microcontroladores. Já falei com vocês, né, sobre essa questão de como é a arquitetura de um dispositivo na rede CAN, porém vamos conversar mais um pouco sobre isso aqui. A gente aprendeu, né, eu já comentei com vocês, que a gente pode ter basicamente duas opções de arquitetura aqui de interface com o microcontrolador. Tá? A gente pode ter uma arquitetura um pouco mais comum, né? Que é essa aqui, igual a gente tem na foto à direita, onde nós temos lá um microcontrolador, seja ele qual for, tá? E interligado com esse microcontrolador, nós vamos ter lá o controlador CAN. Então, o controlador CAN ele não vai fazer parte do microcontrolador, vão ser dois circuitos separados, porém que se comunicam, né? E aí, essa é a primeira opção que a gente tem. Agora, existem situações onde você já tem um microcontrolador que a gente chama de microcontrolador CAN, que esse microcontrolador CAN ele já possui o controlador CAN internamente embutido nele. Então, esses dois caras aqui, ó, da foto seriam uma coisa só nesse segundo caso, tá? Eu teria apenas um microcontrolador aqui com um controlador CAN embutido dentro dele, tá? Então, são duas formas alternativas de você ter aqui interfaceamento, né, com microcontroladores CAN. E normalmente, para você fazer a ligação, seja do microcontrolador com o controlador CAN ou do microcontrolador CAN já integrado, com o meio físico você utiliza um outro componente muito importante, que é o transceiver. Tá? Então, o transceiver é o que faz a interface de comunicação do controlador, né, do controlador CAN, com o meio físico, com o barramento. Tá? E normalmente, né, quando a gente fala aqui de comunicação padrão, né, que é na rede CAN, que é a comunicação serial via cabo par trançado, né, a gente vai ter aqui o transceiver utilizando os pinos de comunicação, né, o CAN-H e CAN-L, com o barramento. Tá? E esse transceiver ele se comunica com o controlador CAN, né, através do pino TX e o pino RX, sendo que o TX é a saída do controlador CAN para ele, né, e o RX é a entrada, ou seja, é o sinal que vem do transceiver para o RX. Qual é a função do transceiver propriamente dito aqui no barramento? Tá? Aqui quando a gente fala aqui de par trançado, quando a gente fala aqui de comunicação serial. A função do transceiver é transformar os bits que vão entrar e sair do controlador, né, ou seja, do que está acima dele, em tensão diferencial que ele vai aplicar no barramento. Lembra que a gente viu lá que os bits na rede CAN são tensões diferenciais? Então, eu tenho lá um bit recessivo e dominante. A gente viu isso, né? Então, o que o transceiver faz é justamente isso. Ele pega lá os bits, né, que saem do controlador e transforma em sinal elétrico aqui, tensão diferencial para o barramento CAN. E vice-versa, né? Também faz o caminho inverso. O modo diferencial que é usado, esse modo que a gente usa aqui na rede CAN, como em outras redes também, né, ele é utilizado porque ele é um módulo que ajuda no combate à interferência eletromagnética do barramento, tá? Por isso que a gente usa esse modo diferencial. O transceiver aqui ele tem uma alimentação, a alimentação dele é feita por 5 volts, que é a tensão padrão lá que a gente tem, beleza? Então, esse componente aqui, né, importante na nossa comunicação, tem uma alimentação de 5 volts. E aí, né, dependendo do sinal, a gente pode ter dois níveis. Nós podemos ter o nível recessivo e o nível dominante. Eu sei que eu falei com vocês sobre valores fixos lá quando eu falei de recessivo e dominante, né? Eu até falei lá, quando o sinal do CAN-H e no CAN-L eles forem 2,5 volts mais ou menos, eles estão em nível recessivo, porque eles não têm diferença. Mas na prática mesmo, você não vai ter esse valor exato assim de 2,5 em cada canal, não, em cada linha do CAN. Tá? Normalmente, essa é contado como nível recessivo quando a diferença entre o CAN-H e o CAN-Low ela for menor que 0,5 volts. E convenhamos, né? Meio volt é uma diferença muito pequena, sendo que o CAN-H ele sempre vai estar mais alto normalmente, né? É uma coisa comum você ver o CAN-H mais alto que o CAN-L. Então você vai ter sempre uma pequena diferença entre os dois, mas vai ser mínima. Então eles vão estar na linha, no gráfico, né, eles vão estar aproximadamente assim, igual a gente viu. Eles vão estar muito próximos, mas essa diferença ela tem que ser menor que 0,5 volts para ser considerado um sinal
recessivo, tá? Ou seja, um sinal lá com o bit 1 na rede CAN. E agora, para a gente ter um nível dominante, a gente também tem uma diferença de potencial, só que, de tensão, né? Só que agora maior. Tá? A gente vai ter uma diferença entre a linha do CAN H e o CAN L. E eu falei lá, né, que por padrão, normalmente a gente vai ter uma tensão lá de 3,5 volts no CAN H e 1,5 volts no CAN L. Mas, no geral, essa diferença ela tem que representar, no mínimo, tá? 0,9 volts. Então, se eu tiver uma diferença de, no mínimo, 0,9 volts entre CAN H e CAN L, a rede CAN entende que isso, né, é um nível dominante. Então, a gente tem lá o sinal, lá em bit, né, o sinal 0. Beleza? Então, só para ficar claro isso aqui, tá? Que não necessariamente tem que ser esse valor aqui fixo certinho, porque você está trabalhando com sinal elétrico, né? Você pode variar um pouquinho para mais ou para menos, mas já sabe que o nível dominante ele tem que ser no mínimo 0,9 volts, a diferença entre os dois canais, e o nível recessivo tem que ser uma tensão menor que 0,5 volts, tá bom? Então fixa aí essas informações, tá? Para a gente fixar bem essa questão do dominante recessivo aqui na rede CAN. E também temos que considerar aqui, né, que os pinos TX e RX aqui do nosso controlador CAN, eles têm direções definidas, tá? Enquanto que os sinais CAN H e CAN L aqui do nosso transceiver, tá, do nosso transceiver CAN, eles não têm. E uma variação possível, né, a isso aqui que a gente tem com esse meio físico aqui serial, né, seria a utilização de acoplamento óptico, tá, que vai proporcionar um desacoplamento elétrico entre o barramento e os nós. Tá bom? Isso aí quando a gente vai trabalhar lá geralmente com fibra óptica, né? Mas só para vocês saberem que existe essa opção. E como eu falei, né, essa aula também ia falar sobre filtragem, apenas uma pequena citação aqui a essa opção de filtragem que os controladores CAN possuem, tá? Porque é um recurso importante que vai ajudar a entender, né, como é que se configura os identificadores, os tipos de mensagem que eu vou ter na minha rede ou não. Então, a maioria dos controladores, tá, ele oferece esse serviço de filtragem de mensagens, beleza? E o que faz o serviço de filtragem? Quando você estabelece um serviço de filtragem, você ativa isso no seu controlador, né? Ele vai garantir que somente as mensagens que você programar, elas vão ser armazenadas e sinalizadas para os controladores. Então, por exemplo, eu crio minhas mensagens, meus identificadores lá, né? Aí eu boto lá, identificador 21 é para temperatura de motor, identificador 40 é para acionamento do ar-condicionado do carro, identificador 20 é para velocidade do motor. Por exemplo, eu vou criando meus grupos e vou configurando isso na memória do meu controlador, certo? E aí, essas mensagens elas vão ser aceitas quando elas chegarem na rede. Que o identificador chegar lá, ele vai verificar, opa, 21 lá é a temperatura do motor, então aceita essa mensagem. 20, aceita. Aí, por exemplo, tem um identificador 50 que eu não configurei. O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai descartar, ele vai ignorar essa mensagem. Beleza? E o que isso proporciona de vantagem para a gente, tá? Isso vai trazer para a gente economia de tempo de leitura e também de processamento das mensagens que são recebidas, tá? E com isso, né, como a gente está falando de poder de processamento, isso vai liberar o nosso microprocessador para tarefas mais importantes. Então ele não vai ficar perdendo tempo, né, tentando identificar mensagens que não foram previamente configuradas. Então ele vai fazer a que a gente chama de filtragem, beleza? Então como é que isso funciona? Normalmente, né, isso aqui vai envolver a configuração de duas máscaras para o identificador das mensagens. E aí dessa forma ele vai selecionar somente as mensagens ou o grupo de mensagens desejadas, tá bom? E aquelas que não estão configuradas, né, simplesmente ele vai descartar, beleza? Então é assim que funciona lá dentro internamente nos microcontroladores aqui, nos controladores CAN, tá bom? Então nessa aula a gente falou um pouquinho mais sobre a questão do bit dominante recessivo, né, como é que é aqui a arquitetura do interfaceamento do microcontrolador CAN, e vimos aqui o recurso de filtragem. Já estamos chegando na reta final desse módulo. Na próxima aula, vamos falar agora sobre como é que é a estrutura física da rede CAN, vamos falar sobre resistores de terminação e vamos falar também sobre tipo de conectores, tá bom? Então espero vocês aí na próxima aula.
Qualquer dúvida, coloca aí no campo de interação da plataforma que a gente vai estar interagindo. Até mais, vamos lá!